Vamos falar agora de uma decisão que acontece em Brasília, mas que afeta todos nós, sem exceção. O Supremo Tribunal Federal proibiu que estados e municípios façam a remoção e o transporte compulsório de pessoas que estão na rua. Imagine os reflexos disso na nossa rotina. A gente comentou, né, essa semana, eu e você conversamos sobre isso essa semana. Vamos avançar na reportagem de Karina Kopp para entender melhor o que pode acontecer. Mais de 2.200 pessoas vivem assim nas ruas da capital, dormindo em barracas, bancos, marquises, número que aumentou principalmente na região central, o que impacta diretamente os moradores e o comércio. Afeta os nossos associados, né, a todas as atividades produtivas, à medida que essas pessoas se utilizam dos espaços públicos para os mais variados fins, aí, inclusive para dormitório, banheiro, etc. Então isso traz um problema muito grande para todo o espaço público e todo o entorno onde o comércio atua, e sobretudo também as residências, porque tem muitos lugares que são mistos, né, entre comércio e residências, isso afeta a todos. Número de moradores em situação de rua que subiu muito também em todo o país. Entre 2012 e 2020, o crescimento foi de 211%. Em 2012, nós tínhamos no Brasil 97 mil pessoas em situação de rua. Em 2020, tínhamos 212 mil. A pergunta é, o que adianta ter política no papel? O que adianta fazer ações e, de fato, elas não produzirem resultados? Hoje, cerca de 450 pessoas são acolhidas pelos abrigos do município. Mas a grande maioria prefere mesmo ficar nas ruas. Outras não têm condições de tomar decisão por conta da dependência química. E as pessoas que estão na rua constantemente são abordadas para que deixem essa situação. No mês de julho, 87% das pessoas abordadas disseram não para se dirigirem a algum abrigo municipal. Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal proibiu que estados e municípios façam a remoção ou o transporte de pessoas em situação de rua de forma compulsória para abrigos. Além disso, veda o recolhimento forçado de bens e pertences desse público. A decisão determina ainda que as prefeituras comuniquem com antecedência no caso de zeladoria urbana. Isto é, que as pessoas em situação de rua sejam informadas com antecedência, dia, horário e local que essas ações vão acontecer, para que eles possam recolher os seus pertences e esse tipo de limpeza seja realizada sem nenhum conflito. O que existe é a política nacional e agora a decisão desdobra com a compulsoriedade do governo federal ter um plano nacional e também isso se desdobra para o município. De alguma forma, né, sempre é interessante quando você para fazer diagnósticos, quando você para estudar as causas e as consequências do problema e estabelece estratégia. Então a gente vê isso no nível municipal como algo que já está em andamento e que é benéfico e com certeza vai fazer com que os recursos públicos destinados a isso sejam melhor utilizados, mas principalmente com maior eficiência, porque hoje há uma percepção geral na cidade de que essa é uma questão prioritária a ser abordada. A decisão do STF, ela vem colocar ordem nessa situação, porque o erro cometido pelos gestores públicos é enxergar a população em situação de rua com apenas um viés, que é o da segurança pública, quando na verdade a população em situação de rua, o fenômeno situação de rua, é um fenômeno muito mais complexo. Ele envolve saúde pública, ele envolve educação, ele envolve empobrecimento da população, ele envolve o privilégio de uma minoria em utilização dos espaços públicos. Essa decisão do STF, ela prejudica imensamente todo um trabalho que tem sido feito ao longo de vários anos aqui em Florianópolis. Ela desconhece os municípios que estão realmente estruturados para dar esse apoio, como é o exemplo de Florianópolis, que é modelo a nível nacional. Então, uma decisão dessa geral, nacional do STF, ela compromete as boas práticas para essa atividade. E isso realmente é inaceitável do nosso ponto de vista, né? O presidente do Conselho de Segurança Pública do Centro ressalta ainda que todos os pontos da decisão do STF, que tem mais de 40 páginas, precisam ser avaliados para que não sejam mal interpretados, pois há leis municipais
que precisam ser cumpridas. Temos que entender que os municípios têm um documento chamado Código de Posturas. E o funcionário público ele não pode deixar de cumprir o Código de Posturas sob a pena de estar prevaricando. Nós podemos ter uma pessoa em situação de rua sentada numa praça sem problema nenhum. Ela pode montar uma barraca em espaço público? Não, porque é um espaço público e lá está preconizado pelo Código de Posturas. E mais, eu faço uma pergunta a todos os cidadãos. Ficar numa barraca no meio da rua é algo digno? É algo correto? Ou correto ele ser acolhido num sistema de assistência social? É isso que nós desejamos. A decisão estabeleceu ainda prazo de 120 dias para o governo federal elaborar um plano de ação e monitoramento para a efetiva implantação da política nacional para a população de rua. Isso nos faz repensar algumas práticas que têm sido recomendadas, inclusive algumas da própria decisão do Supremo, que acabam dificultando a aderência das pessoas em situação de rua aos programas de governo, porque facilitam os mecanismos que prendem essas pessoas na rua, que fazem com que elas obtenham espaço, alimentação, outros tipos de meios de sobrevivência, independente de cumprir algumas regras e independente de ter uma aderência a uma subsistência supervisionada por profissionais de qualidade, como é o caso aqui em Florianópolis. Eu acho que tem que fazer, e não deveria ser nem em 120 dias, tinha que ser em 90 dias. Agora não pode ser de forma assodada, tem que ser de forma coerente e conversando com quem está na ponta. É simplesmente inacreditável a insegurança jurídica gerada, promovida pela Suprema Corte. Ontem,